estavam perante o trono, lá Dios e las seus cordeiros cantavam então, real salvação pertence a Deus Senhor. As fontes das águas vivas, o Espírito guia o seu destino, grande gozo e glória no céu resplandecerão. O céu deles é aqui, na plataforma é o terceiro céu deles, a base deles é Jesus, arquétipo que foi. Se eu não for, ele não vem, eles não sabem que ele entregou o bastão, eles humilham Deus publicamente, trazendo ele de volta, crendo na Bíblia, crendo nos apóstolos, em Paulo, Romanos 10:7, porque nem falar que Jesus era o Senhor, eles podiam não, porque eles não têm esse espírito. Verdade é que Deus pôs vida na fé e na religião, tomou conta deles até 2012, para eles se voltarem para mim, o véu seria rasgado, eles olhariam para cima e não para fora, e hoje eles estariam com grande alegria, no céu resplandeceriam. Você achou aí, do meu hino? Esse aqui que é o hino certo. Mas assim, você brincando. Deus virá deles. O Deus deles, no tempo de Elias, foi no banheiro, que era pela fé. E o Deus de Elias não foi, em João, não foi, pela fé não foi no banheiro? Pergunto se é ele mesmo. Tudo compete, tudo que aquele que tem o Espírito do Senhor fazer, dará certo. Porque há um só Senhor, um só Espírito, um só Deus. Um Deus que morreu. Né? Você já viu um gigante chamado Grêmio? É um gigante sem cabeça. Ele não tinha cabeça, o olho dele era no peito, assim, os dois seios de Abraão. E aqui no buraquinho que o homem tem aqui, ó, aqui não tem um ossinho para fora, aqui era o olho. Né? Aí o Ouroboro, que é o feminino desse plano, penetrado por Lúcifer, se desdobrou, se diminuiu e enfiou por baixo no olho que tudo vê, e gerou um ciclópsio, um gigante, os gigantes, os néfres. Né? E Deus, eu sou quem sou. Os dois seios de Abraão não tinham a cabeça. Né? Então Deus também teve que participar do mesmo, diminuir, se desdobrar, né? se esvaziar sua barriga, pôr para fora das pernas, barriga. Então Deus se esvaziou com todos os seus filhos para dentro, para baixo desse plano aqui, né? Se diminuiu e virou um grêmio, virou uma mulher masculina e feminina. Né? Tinha aquelas estátuas da Grécia que tinha um pênis, um órgão sexual masculino e um feminino, assim, a grande sai lá de dentro, assim, a cabeça. Consulta aí para você ver aí. Então Deus é assim, só que ele é representado no olho, né? No olho, né? Aquilo que os sacerdotes faziam assim, ó, joga petróleo da terra de Israel nas pessoas, assim como fosse bênção, óleo.
Porque toda a energia de Deus está plasmado tanto nas pedras, como está plasmado na terra. Né? E ali saem os melhores azeites. Né? E hoje as maiores, depois da partida depois que Deus levou esse mundo espiritual, então Deus tinha que gerar uma cabeça, uma grande, né? Então ele disputou com o obelisco de Horus, jogou casca de banana no Jacó. Jacó escorregou da maionese e os 12 sacerdotes, que seriam massas cefálicas, levaram Jacó para o Egito. Né? José fez que sentou no colo de Horus, ficou crente ali uns tempos, mas ele não se dobrava aos deuses dentro da igreja, né? Dos néfilis. Né? E esse Grêmio maior que tinha uma cabeça, que era o Cecrópsio, tinha o olho, que é o olho de Horus, que tudo vê, né? E como Tote, como Espírito Santo, né? Que o mesmo olho está aí, o olho da sua câmara, e o seu olho que vê o outro olho, você é um sábio daqui. Só que ele só vê o outro olho. O Cecrópio só olha para baixo, sim, que esse olho aqui assim, ó. Aqui, ó. Ele só olha e eu só vê assim, aqueles sacerdotes assim, ó. Eles não têm esses dois aqui. Os dois é para carne, que é os carnais, né? Um olho de baixo vê o olho de cima. O de cima é igual ao de baixo dos lados. O olho azul e o olho vermelho. O olho de pantera e o olho do felino azul. Que após a partida, o cadáver foi levado para ele, suscitou o leão do tipo de Judá albino. Então virou um olho que vê o outro olho. Somos animais daqui, porque não vem esse orgulho de ter crido na Bíblia. Cara de leão da tribo de Judá, que foi Exu o nome de cartório. Então nós estamos com um problema sério aí. Porque todos creem em Jesus. Todos têm uma religião, todos estão numa Bíblia. O que eles podem fazer é disputar 12 chakras entre si, dentro da cobra, disputando o Ouroboros, porque o Deus daqui vai se desdobrar para fora, se diminuir, e se enxertar para levantar agora em terceiro céu o Tote, que é o Yoda Rami, que Bafomé quer dizer Deus, de baixo igual de cima. O Gadu é o pênis de Horus, pênis de Pedro, na parte de São Pedro. Né? Então o que é se desdobrar? O compasso da maçonaria é o contrário, assim, se enxertando. Ou incisa o tanque de batismo atrás da sua igreja com um obelisco aqui. Ou o desenho de uma praça, ou todo lugar que se for aí, que o Pitágoras meteu o pinto de fora a fora, o pincel dele pintou todo esse plano aqui. Então as ordens dos catetos ficaram alterados os produtos. A verdade virou mentira, a mentira virou verdade. Então o que é a verdade? O que é a verdade? Jesus perguntou o César falou, o que é a verdade para Jesus? Ele falou, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí o César fez assim, ó. Sério? Coitado desse homem, não vejo nada nele, cara. Não vi nada de errado nesse cara. O seu Messias não... O seu rei aí não me assou em nada. Ele falou, eu não sou desse rei. Você é rei? Se você é um rei dos judeus? Ele falou, tu dizes que eu sou. Meu reino, eu não sou desse reino. Meu reino é outro reino. Teve na minha hora da luz aqui. Agora é a hora das trevas. Agora é a hora do Deus daqui. Né? E... Aí assim, eu tive que dar uma gorpada aqui, que eu acabei de almocei. Então, resumindo tudo, não vi nada nesse homem perigoso. Não vi ameaça nenhuma. Herodes mandou perseguir esse Jesus aí e tal. Vocês fizeram uma revolução tentando matar essa família aí. Sei lá, o Deus de vocês são complicados. Eu sei que Deus entregou tudo vocês na nossa mão. E se não obedecer aí, o tempo de vocês é meu. Não quero saber. Vocês quiseram nós. Agora nos adorem. A Grécia vai entrar ali, tudo que tem lá em Horus, na nossa cabala da Grécia, as estátuas de gessos,
as mitologias gregas todinhas de Roma, será colocado no lugar do Deus de vocês. Né? E vendo tudo isso aí, os sacerdotes não sabiam que a arca era Cristo? Será? Acho que sabia, o que você acha? Então você vê que os grandes judeus e esses falsos judeus daqui, não judeus do Brasil, do mundo, que crêem na Bíblia, eles estão como se fosse, você pode ver que a mente deles está lá há 2000 anos. Mas quando eles veem uma arca, eles veem uma praça de São Pedro mitológica, uma arca, uma caixa de ouro, com dois querubins em cima, dois ídolos da hora, para nós adorar. E a arca, só que o que quer dizer arca? Aquela arca era Cristo? Aquela arca lá queria dizer Cristo, com dois querubins masculino e feminino, mas não era para adorar dois ídolos. Mas após a partida dos apóstolos, após a partida de Jesus, foi dado de Apocalipse levar o cadáver para dentro. Ao pôr o cadáver para dentro, aqueles dois querubins ali quis dizer Jesus, quis dizer a Sofia, masculino e feminino. Quer dizer o tanque e a espada, o olho e a espada. Onde Deus se penetrou no Grêmio, e nesse plano tudo é cobra, ele se orobura e se penetra no olho, ele se desenrola, se desdobra, o olho de cobra, e vem e penetra aqui, ó, e gera a cabeça aqui, ó, a grande. E a cabeça de Deus sai daqui de dentro, ó, penetra, e veste o capuz e põe a pele da vitória, para quando ele quiser descer, ele abaixa. Com o véu descoberto, refletimos a grande de Deus. Entendeu? Então, por que você está coberto de pele aí? Jesus estava coberto de pele assim, porque ele não tinha se voltado para o Senhor ainda. Como assim? Ele estava Deus se fez filho, teve que gerar um arquétipo aqui para ele. Quem é Jesus? Eu sou quem sou, masculino e feminino. Né? Então ele teve que se desdobrar e gerar uma cabeça, porque ele não tinha cabeça. Era um gigante grêmio. Pesquisa aí para você ver o gigante sem cabeça, para você ver. Então o que aconteceu aí, irmão? Nessa brincadeira. O que aconteceu com Jesus? Jesus tinha que se voltar. Quando Jesus se voltou para o Senhor, ele se inclinou, morreu, ele estava sem touca. Quando ele se inclinou para o Senhor, a cabeça dele se voltou para Deus em cima. Aqui de trás saiu aqui e cobriu a cabeça dele lá em cima. O véu da vitória, saiu com o véu da vitória. E o cadáver foi levado para fora. Então, o que quer dizer aquela lei? João, ao levar a cabeça de João Batista para dentro, um querubim, a fé, a religião e a lei tomou conta do povo. Então, um querubim foi levado para dentro. Eu sou. A lei foi dada por Moisés, por meio dos anjos, por meio de Moisés, dado por Deus, por meio de Moisés, autoridade aos anjos. Né? Aquela aliança que foi feita, a cabeça de João Batista levada para dentro, que batizava lá fora e falava desses cascalhos suscito filhos de Abraão, foi levado para dentro, um querubim. Aí o outro querubim, a arca, saiu, a verdadeira arca veio fora. João Batista veio batizando, o batismo de João era do céu ou da terra? Eles não vão responder porque eu tenho João como um profeta, último profeta da lei. Se nós falar que não era da terra, eles podem cair no nickdown aqui com nós. Pode dar um FC aqui. Vai tumultuar por Roma. Se nós falar que é do céu, então prova que eles são de Deus e nós não somos. Então não sabemos, não vamos responder essa questão aí. Então nem eu vou responder da onde vem a minha autoridade, que eu sou o querubim de fora. Aí o batismo pro lado de fora, o sacerdote não batizava para dentro. Ao levar João para dentro, eu sou foi para dentro.
que eu sou já tomava conta lá dentro, mas eles não adoravam eu sou. Eles queriam os néfiles como se fosse na geometria, não faziam pedras portadas para mim. Verdade que Deus fez na casa de Salomão. Verdade que Deus fez na cinzinha. E as outras já eram osso do ofício. A Zeus e Amor, Gadu do sétimo dia do Gadu, da White, da White, que na esquerda é a Angela Blavatsky e a Ordem do Devarley, e na direita com o judaísmo é 20º do sétimo dia, e condenação condenados catequista bizantina, com o judaísmo mais próximo dos apóstolos, cabeça de ouro. Verdade que Deus precisa nessa daí. E o resto era ossos do ofício. A presbiteriana, presbíteros da igreja. Então você pode ver que todo mundo tem Jesus dentro ou Jesus fora. Mas ambos é o cadáver que foi para o crânio de João Batista que tomou conta deles para o lado de dentro, e o crânio para o lado de fora, que era Jesus, levado para dentro. Uniu os dois querubins, a arca virou Jesus 666 de dentro da Bíblia, que tomou conta do povo até a verdade chegar. Só que, ainda que vimos Jesus segundo a carne, já não vemos mais assim. Com os apóstolos, com esse espírito aqui, os apóstolos e Jesus, já não vemos mais assim. Verdade que isso tomou fé. A fé tomou conta. A lei tomou conta até o tempo da fé chegar. Paulo falou. E a fé ficou valendo, ainda que o Espírito estava valendo, até a 7ª igreja da Ásia. O crânio de João Batista levado para dentro, batizado para o lado de fora. E em nome de João Batista, em nome de Jesus eu te batizo. Em nome do Pai, quer dizer a lei. Em nome da fé, quer dizer Jesus. E em nome do Espírito Santo te batizo. Do que para sobre as águas, já estava agindo ali. Em nome do Pai, eu sou. Em nome do Filho, quem sou. Em nome do Espírito, que para sobre as águas. Que gerou Jesus no ventre de Maria. Que gerou eu sou para passar por carne e sangue. Alô? Então, resumindo tudo aí o processo. Até a 7ª igreja da Ásia, batizando fora o cadáver, o crânio de Jesus, em nome do crânio de Jesus, em nome de memória de João, mergulho com água, que essa aliança foi quebrada por Jesus, que tinha que quebrar essa aliança. Foi posta no Monte Sinai por meio de anjos. Então ele tinha que participar de carne e sangue. Eu sou, tinha que quebrar essa espada. Os dois tinham que trocar a espada. Então a mim foi me dado aqui. Os anjos queriam, os néfilos maiores. Irmão. Quem ele levou no espetáculo de vitória? Pro lado de fora. Como que leva os anjos no espetáculo de vitórias que querem ser santos? Posto por Moisés a lei ali, nós somos santos. A lei de Deus nos santifica. Como que foi? Vivendo em barraca, como se não tivesse, transformando 4 tralhas, acabou o chopp, ele transformou 4 barril de chopp, acabou a caipirinha, ele falou, vai lá e espreme uns limão, lá já vira caipirinha na hora. Acabou, mano, liga pra Brahma lá e traz, lá no meio, acabou a Brahma, a fábrica fechou. Acabou o Deus Brahma aí. Põe mijo de vaca aí dentro e fermenta e eu transformo água em vinho. Eu transformo água em vinho, pão e pedra, cuspe e mel. Para mim não existe impossível, tudo é impossível para Deus. Transforma a água em vinho aí. E vim amigo de bandidos e pecadores, troquei flauta, não dançaste. Seu discípulo não cumpriu nada de lei, irmão, é falso esse negócio santo. Quem santifica a igreja? Jesus entrou lá só para chicotear. Então, irmão, resumindo tudo, até a 7ª igreja da Ásia, que é o arquétipo que eles estão até hoje, tomando conta deles, eles estão até hoje sendo tomado conta, até 2000 anos tomando conta.
Mas a diferença é que Deus, verdade que Deus foi vindo numa certa igreja cinza de pedra, mano. Aí que está o problema. Porque essa aí não podia prostituir, mano. Ela tinha que fazer tudo esterco agora, acabou o tempo dos nossos lucros e sair para fora. Só que para sair para fora eu não posso andar como Jesus andou. Porque após a partir dos apóstolos, não é mais Deus, mano. Eu não posso conhecer você segundo a carne. Se eu te conhecer segundo a carne, eu vou te conhecer segundo a Bíblia. A Escritura Sagrada. Eu vou ler ela, Evangelho de João 5,39, não vai conter a salvação. E se eu não tiver o eu, quer dizer o Espírito, que me tornei fonte da salvação para pôr vida em você. Ele só tem fonte da salvação segundo a Bíblia, irmão. Mas após a partida, assim como os anjos se plasmou naquelas pedras, assim tornou a acontecer, irmão. Após a nossa partida, perto de nós está aquele que não deixa. Na sétima igreja da Ásia, o aspecto de Jesus, o anjo, Jesus ia descer do céu só para falar um recadinho para o João. 40 dias depois já tinha descansado. Ele apareceu em Pátimo, foi ver Jesus ali. Se fosse Jesus, por que 2 vezes o João ajoelhou nos pés dele? Mas no comecinho do Apocalipse era Jesus, não era, irmão. E o que Jesus passou o bastão, o auxiliador, o anjo do Senhor? Aquele que não tem perdão. Quando João prostrou para adorar ele, que ele falou, levanta, João. Eu sou seu irmão, caralho. Adora a Deus. Você disputou muito com a Oxum, com a Maria Aparecida, das águas. Você quer que adora você quase que você... não fique curvado. O que o seu Davi falou lá? Que eles fiquem curvados nas suas reuniões de adoração. Não fica curvado, você foi liberto, cacete. Pode falar isso como se quiser, mano. O cara liberto, mesmo esses que estão pro lado de fora, tá de 4 joelhado. Nos seus cultos de adoração, segundo a carne. Como se a alma dele, o corpo dele não foi lançado fora, porque o que dá força ao pecado é a Bíblia, e vem por ouvir a lei. Então, o que você está pregando, você falando de Bíblia aí? Você percebeu que Jesus não pregava a Bíblia? Ele fala, o que diz na sua lei? Se eu vim de Davi, por que ele me chamou de Senhor? 42 de Isaías, não está escrito de mim aí? Eu vim para abrir os olhos do cego e trazer o pecador ao arrependimento. Vai morar o boi com o leão e eles serão unidos, como fosse lá na arca. Hoje é cumprido em você isso daqui. Pega esse cara, tira ele nas pedras para espirrar sangue, ele é blasfemo. Jesus nunca foi dali, mano, daquelas coisas ali. Ele andou no meio dos judeus porque ele tinha uma promessa, ainda que todo Israel cria em Jesus, só um remanescente foi salvo, Paulo falou. Se ele não guarda alguns, éramos como Sodoma e Gomorra. Paulo em Coríntios 3, salvo eu, falou assim, todos pecaram, todos estão destituídos da obra de Deus. Mas pela graça, por meio da fé, com o batismo de João que toma conta de você, até a sétima igreja da Ásia serão salvos. Vão batizando em João, até a sétima igreja da Ásia ali. Em meu nome, o cadáver vai ser levado para dentro. Virá apostasia. Todos me conhecerão. Deus tem seus caminhos, irmão. Trabalha no errado, escreve certo por linha torta. Escreve errado por linha certa. Tem seus caminhos no vento. Tem seus ouroboros para rodar os 7 chakras. Ele faz descer a sepultura e traz de volta. Ele plantou o céu, fez o óleo, fiz os 7 estrelos. Sou eu que dou uma ordem ao Deus peixe e ele abre a sua boca para fora e espera a minha espada entrar e me guia sobre as águas. Andei sobre o Deus peixe, posei nas suas costas, meu jumento, vem cá. Pedro, dá uma volta aí na minha baleia aí, que Jonas passeou.
eu não tenho fé, não tenho fé. Eu tenho minha fé igual a de Elias. Se a minha fé não é igual a do centurião, que é romano, né? Caramba, aí vou afundando, aí o Senhor pegou ele. Se fosse pela fé, estava lascado, Pedro. E é por mim, caralho, eu que te salvo aí, não é por porra de fé, não é por porra não é por porra de religião, de escritura sagrada, eu sou a verdade e a vida. Aí o Espírito já soltou o balde. Você viu como não tem como ser santo aqui, irmão? Por quê, irmão? Que Deus desce aqui, se ele pega um sacerdote profano, ele tem... Esses da cinzinha não são judeus, eles estão santos por fora, adornados. Mas o interior deles é cobra. Todos os líderes religiosos. A espada descer verdadeiramente, ela vem aqui fora, profana o que está fora aqui fora. E você se diminui para dentro. E acha Deus dentro de você. Os dias do final serão dias terríveis. Não ireis aqui nem ali. Fujam da linha da pipa de Jerusalém. Ficará pedra sobre pedra. Jerusalém, Jerusalém, dos não-judeus hoje aqui na plataforma, que mata os profetas e apedreja os ateus dispensadores, os desse canal que foi enviado. Quantas vezes quis juntar vocês, reformadores, a vós não quiseste. Vossas casas ficará aí, o seu céu já é a terceira, seu céu, sua pele já é a plataforma, o seu céu. A prova disso é que a palavra de vocês está lá no arquétipo que foi. Então você viu aí essas duas fotos, dessas duas moças, uma tal de Pâmela e uma tal de Luciana. Né? E tem uma outra que chama de Flores, Minhas Flores, uma tiazinha das Margaridas lá dos Estados Unidos. Todas elas são dos Estados Unidos. O que todas elas são ex-CCBs. Elas estão voando como águias lá. Porque no território que elas estão, a águia pertence aos Estados Unidos. Pertenceu aos Estados Unidos. Mas o que elas não sabem é que quando o Trump foi presidente, ele colocou um gorrinho assim de judeu, que elas já estão pregando. É um judaísmo livre da incircuncisão. O judaísmo de Paulo. Graxa e paz. Pela graxa sois salvos. Mas eles creem em Paulo. Paulo é o apóstolo delas. Elas podiam pregar descobertas aí? Alan, você é judeu, não pode pregar. Você que tá, eu não sou judeu não. Você que tá pregando cabeça coberta aí? Não, estou pregando com minha cabeça descoberta porque a minha cabeça, a cabeça do meu espírito é a grande. É a grande. Eu estou para desonrar minha própria cabeça. Estou me desonrando. E você vê que a lei é o contrário, ele se honra. Mas eles que creem na Bíblia, não eu. Eu estou cortando a Bíblia. Você é minha Bíblia. Então essas duas clítores de Bafomé, e outras mais da CCB, essas que cantam dentro, fora, a favor ou contra. Depois de 2012, irmão, esses aí são vasos conservados de ira. Deixou de ser. O véu foi rasgado, saiu para fora. O reino do céu está dentro de você. E vem no meio de vocês tem um espírito que batizará com espírito e fogo. E ele vai juntar o trigo. E ele vem com a espada na mão, montado num cavalo branco. E o mundo está juntando um grande exército para lutar contra esse que está montado no cavalo. Eles estão esperando um cavaleiro branco, aí seria o fim, irmão. Lá, Alain. Mas não vai ser assim? Como vai virar apostasia? Já tem 2000 anos. A grande tribulação. Alain, mais tribulação do que já veio até hoje aqui? Então como que vai ser agora, será o fim? Tudo isso já foi, irmão, ali. Foi o fim o sol se apagou. Já não veio Deus. Agora seria tudo que foi de Israel, dos judeus, pertence ao mato, aos animais agora. Tanto é que nós somos no ministério do que para sobre as águas, a pomba que pulou no ombro de Jesus. E no topo da cabeça, a leoa e o leão. A leoa que ora o horizonte de Horus, e o sol que era o leão dourado. E no nosso ateus e os pensadores aqui, São Nisrod,
tinha um leão no braço de Agamesh, assim. Então, e na verdade, na esquerda, cada um tem direita e esquerda, né? Então são felinos que foram colocados ali, né? Então, a mesma coisa, Deus daqui colocou um ciclópsio, a cobra, os filhos de Lúcifer, os néfres, se desdobraram entre si no chakra e levantaram a cabeça, né? Formaram um olho que tudo vê para a cobra, para ele se encaixar na cobra, no olho que tudo vê, para formar a grande, a coroa, né? Então eles abrem o olho que tudo vê, né? Aqui, abre o olho que tudo vê, é penetrado pela cobra, né? Então ele só vê, eles ficam encostados aqui na cobra, do olho, e vendo para baixo, só vê. Mas mas o certo é furar o olho. Você nasce, se você, o furo é de dentro para fora. Você tem que se furar de dentro para fora. Como assim? O Espírito Santo não furou de dentro para fora, encheu a Maria. Ele desceu pela medula. Aquilo que o Neo procava assim no Matrix, procava aqui. Desceu pela medula aqui e saiu na medula da Eva e entrou para dentro. Então ele fez o segundo Adão, o outro eu sou, que era Ar, que era Cristo, que morreu fora, cresceu dentro de vós, da Maria, da graça. E depois ela saiu para a carne e virou um Deus aqui, onde estão os deuses e Lúcifer como um Deus. Então, o que aconteceu? Agora, Cristo vai se diminuir de novo. Ele não era o fortão, o santão? Não castrou todo mundo, repreendeu tudo, levou tudo nos espetáculo de vitória? Chegou a hora dele se diminuir, irmão. E lançar fora a sua carne carnal, ser um sacrifício vivo. Agora precisa conseguir isso, o meu primogênito. E Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Pai e mãe estavam na carne dele ali. A mãe sofrendo as dores na Maria, o desgosto de ver o amor dela ali ser despedaçado. E no arquétipo masculino de Deus estava em Cristo, os apóstolos e outros, todos os masculinos ali, em espírito, estava ali chorando, né? Porque aquele embrião tinha que se desmaterializar e virar um espectro, aquilo que é, se você tirar a pele de uma pessoa assim, ver uma pessoa pelada assim, cheio de veias e aqui um chicote, assim, como fosse um chicote de carro, por onde você tem todos os fios que dá partida, liga todas as peças. Então ele ia virar ali um espectro, né? E se diminuir para dentro, ele ia voltar para dentro da onde ele veio, da luz. Porque a luz desse mundo aqui, nesse plano aqui, onde está a lei, a religião e os deuses daqui, usando a Bíblia hoje, é um perigo. Então, o diabo veio das trevas procurando luz e achou luz nesse plano aqui, como um Deus. Mas em Hebreus 2,14 ele foi destruído, porque o segundo Adão destruiu o diabo por amor de si mesmo. Aonde ele destruiu? Quando ele morreu, venceu aqui, sendo morto para entregar esse plano para Lúcifer, o Deus daqui, com a mãe cobra, a madrasta ou a original, porque foi a original que matou, ambos está destituído, igualei tudo para buscar os animais. Então o que aconteceu? Ele entrou para dentro e para renascer, terás que renascer. Então os que criam nele ali, irmão, renascia por João batizando em João lá fora, até o de Jesus chegar, mais um pouco ali, batizando de João, de Jesus, nem conheço Jesus aí. Então Paulo tornou-os batizar em nome de Jesus, e o Espírito Santo no dia de Pentecostes, vocês não viram nada aqui, são vocês, cacete. Ah, nós estava aí nas ribeirinhos por aí. Então orou sobre eles para receber o Espírito Santo. 3 batismos. De João nós já temos. Batizou em nome de Jesus. Agora 3 batismos. Né? E
E depois vocês tomam ceia onde aí? Procura os discípulos de Jesus, de Pedro. Eles farão o que tem que fazer. Mas tome dignamente. O que eu recebi do Senhor é isso, hein? Então, o Espírito Santo ficou tomando conta deles até a 7ª igreja da Ásia. Ali, após disso aí que viria, lá é quem vencesse tudo aquilo que é hoje, Bíblia, a religião dos crentes. Quem vencesse isso aí ganhava uma pedrinha lá. Hoje não vai vencer, porque mesmo que vencer, venceu do Deus daqui. Quem vencerá o monstro, o poder do erro? Somente você que cantou a canção de Moisés do Cordeiro. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, se é que você está no número daquele que não depende, será que ele te chamou e você pediu ajuda em tempo certo? Se é aquele velho amigo de bandidos e pecadores que plasmou desde lá do Racê. Porque esses últimos a arca já está fechada, mano. Essas pessoas aí. Eles só saberam isso na urna. Qual é a prova disso? Vai em qualquer canal de reformadores. Ele está lendo qualquer coisa da Bíblia aqui como se fosse. Conhecendo de dentro segundo a carne, o óvulo da cobra que cai lá, o erro, eles daqui põem isso como para falar mal da cinzinha, e os de lá para se proteger, e ambos deixou de ser. O olho, a nota de 200, o Ouroboro rodando, direita e esquerda, a bola 8, a roda de Sansara rodando, eles no meio dos deuses, e se expandindo para longe, para ficando mais perfeito para o lado de fora, para longe do seu Criador. E a perfeição é se diminuindo para dentro. Então onde estava o segredo desses CCBs? Não vou nem dizer do resto do mundo, ou do osso do ofício convinha agregá-lo. Porque o resto era convinha agregá-lo. Hoje qualquer igreja aqui está igual a da cinzinha, mas lá só lá que vai. Você que foi de lá sabe que era só lá. Hoje eles valem a fim de validar suas prostituição aqui com os deuses das sete igrejas da Ásia. A que menos tem valor foi lá. Mas Deus pôs vida lá, aquilo tomou conta deles lá. O mesmo batismo lá, foi de Israel nas águas, a mesma rocha da Cristo, o mesmo pão da Santa Ceia, o mesmo deles. Que eles não estão tomando para lá de fora. E por que isso? Estão em defeito. E pregando cabeça descoberta, principalmente as duas clítoris. As demais clítoris dos 3 céus. Por quê? Porque elas creem na Bíblia. Mano. Eles eram para submeter debaixo desse apostolado. Fazer esterco tudo que elas conheceram da cinzinha, dentro e fora de Jesais, da Bíblia e tudo. E creem em mim, eu sou a verdade e a vida, e poderia pôr vocês lá. Eu quero dizer o Espírito. Então vocês da direita têm consciência disso aí, irmão. Tanto é que o Espírito... Se Deus não amarra alguns, seríamos como Sodoma. Então o que eu tenho contra essas reformadoras, essas reforminhas aí, irmão? Na segunda carne, eu não conhecia elas segunda carne. Eu estou julgando elas o quê? Delas está em déjà vu, não é Deus aquilo delas. Elas estão orando também, Senhor, nosso Deus, bom para celeste. Queria agradecer por mais esse culto aqui, por esse estudo bíblico. Mais uma ação. Tem um tempo que você estava vivo, você comeu Bíblia, você leu o Evangelho de João 5,19 e passou a viver para o pecado. Aí, ao ler João Batista aqui, que elas foram batizadas e não estão batizando ninguém, estão descumprindo a lei, prova é que aquilo apenas tomou conta delas, mano, que estão debaixo dela. Esses serão julgados por ela. Mas e você aqui? Se você não for salvo pelo que eu anuncio aqui, faz um papel aí, faz tudo esterco. Se justifica por esse espírito aqui. Quem não tem o Espírito do Senhor está, não é dele. Mano. Jesus quis dizer esse espírito. Coisa que eles nunca vão entender e nem podem receber. Porque eu chamei, mas eles não vieram. Então, por que essas moças aí estão com problema, principalmente os crentes dos Estados Unidos? Porque quando o Trump colocou o gorrinho na cabeça, pegou uma Bíblia assim, e foi lá em Jerusalém, naquelas pedras que Herodes plasmou os néfiles ali, e aumentou mais a cidade, que não podia fazer pedras cortadas, que a nudez apareceria, eles vão fazer o 3º templo depois, ou mesmo que dividir essa Jerusalém daqui em 3 partes, a região pélvica pertence, o pátio pertence aos pagões. O mitraísmo do Papa vai entregar ali, né? Então serão cabeça, tronco e membro daqui, né? Mas quando o Trump foi lá e falou assim, só Jesus da Bíblia é o Senhor.
crendo na Bíblia, pela igreja que ele segue dos Estados Unidos, adventista, presbiteriana e todas elas lá, o Luiz Francisco, todos eles que vieram de lá, dos jesuítas de lá, um grande complô da maçonaria que sempre dominou, nada contra eles. Esse reino foi dado para eles aqui. O problema dos crentes é que eles se dizem Jesus, mas sabem que Jesus deles é o Gadumo. Por exemplo, se você hoje fala para mim, eu sou um maçom, você sabe que o teu Jesus é o Gadu, né? O compasso que está aqui na Bíblia, os modelos que está aqui, que o Silvio, os reformadores mostrou, que eles creem pro lado de fora achando que não é. Então você é cristão, sou. Você sabe que o seu Jesus é o após a partir dos apóstolos foi dado o direito do 666, Apocalipse 13, verso 13 ao 15, ser Deus, né? Eu sou maçom, você sabe que você vai ter que fazer o batismo da maçonaria lá, né? Sabe que depois vão te apresentar o Gadu, o Bafomé, o Deus daqui. É o mesmo batismo que você foi feito segundo João levado para dentro. Verdade que Deus pôs vida ali, esse é o problema. Então o que eu faço então? Saca os grãos, mano. Não falei para você fazer nada de errado, nem ser pior por causa disso. E nem também a lei, cumpra a lei, senão você vai tomar multa aí. Então que tenho contra, mas não, nada. Só queria que eles falassem, olha, nós somos adoradores do Bafomé, queremos o Gadu dentro e fora, a religião tomou conta de nós, grandes líderes são maçons, a maçonaria está estampada dentro da matriz, aquilo que Salomão deixou lá está plasmado, nós seguimos a mesma coisa. É como um Deus, e isso tomou conta de nós, fez nós deuses, para que faz bem e vive muito tempo sobre a terra aqui. Se prostrarem e me adorar, te dou tudo. Vou dar um céu para vocês, onipotente, onipresente, onisciente, que é a plataforma. Se eles assumissem isso aí, irmão, que não tem Deus nenhum, que eles tiram e põem, vendem, tudo que está escrito aqui, que nós somos obrigados a jogar na cara deles, não pode tirar nem pôr, eles tiraram, fizeram seus cursos, estuda mais exgesais, mais com anéis da maçonaria, tudo junto. Não tenho nada contra a maçonaria, você pode escolher hoje, se o teu Deus é o Gadu, segue-o. Não vou fazer descer fogo da terra, nem te prejudicar por nada. Se você quer esse, faz tudo esterco e ser salvo. Se você quer salvação, vida após a morte, escolha esse. E se você quer o Deus daqui, escolhe o daqui. Por quê? E pare de enganar as suas ovelhas, vocês líderes religiosos de dentro e de fora. Principalmente os que já são maçom. Fala, ó, o Jesus que nós servimos aqui é o Gadu dentro e fora. Depende do grau da maçonaria. Uns estão conscientes, outros estão não, mano. Esses que têm consciência têm mais sangue nas mãos, principalmente os maçons. Entendeu? Os cristãos da CCB maçom têm mais sangue nas mãos. Porque eles sabem que a geometria é o diabo, que o Gadu está lá. Puseram os modelos aqui. Os reformadores não mostrou tudo isso aí para eles, pô. E os escritos não querem saber do quê, mano? Por que não quer pesquisar nada? Esses que saíram para fora conseguem pregar um outro Jesus, o mesmo de dentro. Um Jesus para dentro, Jesus para fora. Todos estão em nome de Jesus, pela graça foi salvo, então todos estariam salvos. Então por que só um remanescente foi salvo, pela graça foi salvo lá? Se é por meio dos apóstolos, por que eles perderam a cabeça? Não é pela graça? Todos são salvos porque Jesus veio. Ainda que todos crerem em Jesus porque ele veio e morreu por todos os homens, só um remanescente foi salvo. Então, quem vai ser salvo? O número que não depende do que eles fizeram. Sempre foi assim no tempo de Eli, no tempo de Paulo. Então, dificilmente esses crentes da cinzinha, dentro e fora, que está hoje na plataforma, que foi julgado aqui muitas vezes, dificilmente vai estar no número, porque eles eram filhos originais. Tal foi lá nos judeus, tal foi agora, porque o judeu Israel não tem mais culpa de nada. Quem tem culpa agora é a cinzinha. Ela não quer ganhar o mundo? O que adianta ganhar o mundo inteiro? Ungir, vai montar mais igreja lá? Com o Gadu aqui assinado ecumenismo, com as modelos,
com as suas empresas para não perder seus lucros, a mesma coisa lá. Pactos com a morte, irmão. O que eles podem fazer agora é levar nossas costas aos pagões, tentar matar o filho do homem, como já fizeram com o Stark muitas vezes. Se tornando 7 vezes pior filhos do inferno. Então você vê, contra a verdade, não tem mentira, cara. Então você vê aqui, então eu queria ler isso aqui para Luciana não sei o que lá e Pamela não sei o que. As reformantes da cinzinha que está na placa do vídeo aí. Deus deu uma comparação para Ezequiel aqui, irmão. A comparação da parreira e das águias. Ezequiel 17. Ô mortal, faça uma comparação a essas duas israelitas. Os crentes da cinzinha hoje, o resto lá só seguiu. Lá Israel, segundo a lei, já foi julgado por Jesus lá. Não estamos julgando nada novo. Até o diabo já foi destruído, Hebreus 2,14. Acontece com Jesus ressuscitado, é a bênção que elas estão anunciando aqui. Né? Faça com os israelitas essa comparação. Hoje faça para cinzinha essa comparação. Para que saibam que eu, Senhor Deus, estou dizendo. Era uma vez uma águia gigantesca dos Estados Unidos. Enormes, bem abertas, com toda a cobertura de lindas penas. Os crentes cinzinhos que moram nos Estados Unidos. Nada contra o Estado, ou você morador de lá aí. No Car Hans, Goiás, faço no Sport My Life. Orange, Hey Ruler, Orange, The Night. Nada contra o teu inglês aí. Estou falando dizer... Essas pessoas que foram da cinzinha são aqui do Brasil e foram levar seus ramos por aí achando que são alguma coisa. Presta atenção. Era uma vez uma gigantesca de asa e voou para os montes do Líbano. Começou a ir lá para o Líbano, para o lado de Israel, porque o Trump entregou o poder dos Estados Unidos, que já pertencia aos judeus. Um grande projeto que todos entregarão o poder à besta, que quer ser Deus lá e vai sair daquela cidade. Sodoma e Egito, no Apocalipse da sua Bíblia não está escrito Sodoma e Egito? Em Apocalipse 11, verso 8, Sodoma e Egito, a cidade que Jesus, o Filho do Homem, foi morto. Sodoma e Egito. Fuja para bem longe, Sodoma e Egito. E elas estão pregando Jesus que está lá, mano. Falando que daqui a pouco elas estão... Aquela Luciana daqui que está aí já está até falando Ramadai junto com eles, mano, ali. Alain. Quebrou a ponta do cedro. Ela voou para os montes do Líbano e quebrou a ponta de um cedro. Então uma águia pegou uma ponta de um cedro e levou essa ponta. Eu chupei uma bala de coco, ela gruda os caquinhos na minha boca. Desculpa aí, tá? Eu fiquei com medo de não escover o dente antes de vir pra cá. Então, isso que nada, pessoal. Queria mandar um abraço pra Luciana Gimenez, não sei o que ali, da CCB. E pra Pamela, sei o que, Laziski. Não era desfeito disso aí, queria mandar um abraço pra vocês, né? Também sou casado, tenho filhos, vocês também são pais de mãe, pais de família. Agora, segundo o Espírito, vocês não dão conta nem de vocês. Fiquem calados, vocês querem Paulo. Então, ela levou uma ponta de um cedro, deu uma terra de negociantes e deixou numa cidade de vendedores. Então, a águia dos Estados Unidos, quando Trump declarou Jerusalém capital de Israel, ele levou toda a autoridade de lá para Jerusalém. Ele levou a ponta de uma terra de negociantes e deixou numa cidade de vendedores. E ali ela pegou a terra de Israel, aí ela pegou na terra de Israel uma muda de uma planta e levou e plantou numa terra boa, onde havia sempre água para fazer ele crescer.
Então, essa águia aqui pegou a história da Bíblia, de Israel, e levou para os Estados Unidos. Uma terra de negociante, fez crescer um grande número para Jesus daqui, mano. Entre elas está adventista, aqueles caras que falam inglês em nome de Jesus, que tinha missão, os mormons, todos esses caras aí, mano. Igreja Batista. Dos Estados Unidos subiu tudo e enraizou, o ramo pegou raiz para todo quanto é lado, entre eles o franciscão enraizou aqui. Fazer ela crescer. A planta cresceu e se tornou uma parreira baixa, mais esparramada. Esparramou pelo mundo inteiro. Os galhos se viraram para o lado da águia, as raízes cresceram bem fundas. Virou para o lado dos Estados Unidos. Alão. A parreira tinha galhos e estava coberta de folhas. Havia uma águia gigantesca, de asas abertas, enormes e muitas pernas. Havia outra águia gigantesca, de asas abertas, com muitas pernas. Não parece que a Deugiva, a Saragiva, a deusa de 8 braços, Ganesha lá, um CD aqui, um computador no outro, a espada no outro, o homem da lua já nesse, James Webb, o barco de horas James Webb para viajar no universo, Plunti, Plates, pode ir sem problema nenhum, que se postar de Medorares, pelo olho da cama se viaja aí também. A parreira virou uma raiz, galhos na direção da águia. Agora começou a ferrar aqui, irmão. Havia uma águia gigantesca de asas enormes, de muitas pernas. A parreira virou as suas raízes, seus galhos na direção da águia, esperando que ela lhe desse mais água do que havia no pomar onde ela estava plantada. Então aqui, irmão, ela viu uma outra águia que era o Egito, Horus Vivo, irmão. Aqui. Ela começou a direcionar seus galhos para lá, expandir seus galhos para o lado de Israel. Alô? Que é o Egito, que é a igreja, a cidade de Jerusalém. Que Israel nunca deixou a casa de Salomão, Horus Vivo lá, não fazia pedras cortadas. Tinha sido plantada, regada, fosse coberta e fosse folhas e produzisse mais. Ela tentou crescer mais ainda. Então, resumindo, elas saíram da igreja, estão nos Estados Unidos, que foi levado lá, agora estão apontando para Horus Vivo, que é a cidade de Jerusalém, porque o novo Jesus vai vir de lá, que elas anunciam. Na Bíblia delas tem o Gadu também. Elas saíram para fora da igreja, estando nos Estados Unidos, que já foi entregue aquele arraial, que a igreja também, se no ecumenismo, já entregou o poder para o Papa. Como você está entendendo? Agora sou eu que te pergunto, Senhor. Hoje o Senhor pergunta para essas duas fulanas aí. Será que essas parreiras vão crescer? Será que a primeira águia não vai arrancá-las pelas raízes? Apanhar as uvas e quebrar os galhos e deixá-las secar? A primeira águia vai ficar baba. A primeira águia que era aqui do Brasil, elas saíram para fora. Acontece que a primeira águia também foi para lá, assinou o ecumenismo e se ajuntou tudo. Nessa época aqui não podia, mas aqui elas estão ajuntadas. Então, resumindo tudo aqui, deixá-las crescer, não será necessária muita força. Será que a primeira águia não vai arrancar as raízes, apanhar as uvas e quebrar seus galhos? E deixá-la secar? Não será necessário muita força, nem uma nação poderosa para arrancá-las. Sim, ela está plantada, mas não vai crescer. Será que vai crescer? Será que não vai secar quando o leste castigar? Será que não vai secar no pomar onde ela está plantada? Quando o poder da besta foi entregue, dos Estados Unidos foi entregue lá, assinou lá como capital, já foi entregue, já fez a parte dele. Quando Lula aqui fazia parte dele,
Os da direita também, o Bolsonaro também foi lá, rezou com a Bíblia, a mesma coisa do Trump naquela época. Todos os líderes ali da direita, que é o que são cristãos, já entregou o poder lá. As igrejas assinaram, está tudo perfeitinho, tudo encaminhado. Deus daqui não tem problema nenhum. Se prostrarem e me adorares. E essas daqui não estão dispostas a ser perseguidas, mas porque eles querem tirar o povo para a esquerda, para fora. Direita ou esquerda, ambos estão perseguidos e lutando entre si. Mas não se apontaram para cima, não tem esse aqui que poderia salvá-los. Não será difícil arrancar, ver o que elas mesmo falam. O que elas mesmo falam, um lê para dentro ou lê para fora. E para falar mal lá, espera cair o erro. São esses habiliscos daqui. São crítones da cobra. E essas daí, irmão, estão de xoxotas de Bafomé, mesmo. Infelizmente. Elas têm visão para lições segundo o que elas mesmas pregam ali. O poder do erro, como um Deus. Tudo que foi falado aqui já. A comparação é explicada. O Senhor diz, pergunta a esses rebeldes, isso vale para todos eles aqui, não? Eles correram para os Estados Unidos, que é a plataforma hoje, se juntaram tudinho em ecumenismo aí, só que na esquerda, pelos demônios Ra, eles creram na Bíblia. A Bíblia deles tem as modelos a mesma coisa? Eles não jogaram isso lá e não creram na deles a mesma coisa? Pergunte a esses rebeldes e dê essa comparação para dizer. Diz-lhes que o rei da Babilônia veio de Jerusalém, pegou os reis oficiais. Tem que dar uma paradinha aqui agora. Então vamos acabar aqui, mano. Tive que dar uma parada aqui, chegou o vizinho. Então essa comparação aqui, mano, é assim, ó. Ezequiel 11, o Senhor diz, pergunta esses rebeldes, que são os reformadores da cinzinha, mano, o mundo já nem digo, que é ossos do ofício, só você que foi de lá, foi chamado, que sabe o que eu estou falando. Pergunta esses rebeldes, se eles entenderam essa comparação, quer dizer, será que eles vão entender essa comparação que está sendo feita hoje aqui? Diga a eles que o rei da Babilônia veio de Jerusalém, pegou o rei, os oficiais e levou para a Babilônia. Ou seja, Deus mandou o Espírito falar para eles saírem para fora, vir para mim aqui, quando nós chamamos para vir. Eles não vieram, continuaram lá. E agora eles saíram pelas suas próprias contas, mas vieram porque a cobra saiu para fora, para seguir os demônios Ra, para juntar para o grande Armagedon. Ele escolheu um homem da família do rei, fez um tratado e obrigou a jurar que seria fiel. Eles eram um pacto da CB, ser fiel até a morte ali. Mas quando o véu foi rasgado, que não era mais Deus, porque tinha o Espírito agindo aqui fora, assim como foi lá no tempo de Jesus, quando o véu rasgou, os apóstolos eram a verdade e a vida, eles tinham que sair para fora. Hoje é confundir 12 sacerdotes com 12 apóstolos, que levou para dentro. Na mente deles não descia isso aí. O rei da Babilônia também levou os homens importantes. Bom, resumindo tudo, Nabucodonosor pegou o rei de Israel aqui e falou para ele ficar submetido debaixo do meu apostolado. Aí eles desobedeceram, tentaram voltar para o Egito, assim como foi no tempo de Jeremias lá. Por jugo de madeira eles quebraram, fez jugo de ferro ali. Deus enviou Nabucodonosor lá no Egito, enfiou tudo aquilo no rabo de Horus vivo, muitas vezes. Como destruiu toda aquela santidade ali. Os próprios romanos jogaram petróleo, fogo de Roma em todo Israel. A cidade de pedra pegou fogo, queimou tudo a fogo e ferro. Derreteu tudo o ouro e levou tudo embora. Nabucodonosor também fez isso várias vezes. Então o mesmo aconteceu aqui, irmão. O rei da Babilônia também levou os homens importantes para evitar que a nação se levantasse outra vez para ter certeza de que o tratado seria cumprido. Então o Nabucodonosor deixou uns guardas, uns caras importantes para ver se o tratado ia ser cumprido realmente.
Mas o rei de Judá se revoltou e enviou mensageiros ao Egito. Então o que aconteceu aqui? Hoje, aquilo que elas fugiram para lá para ter toda a liberdade espiritual fora da cizinha, não sabe que a nação delas, dentro e fora aqui hoje, não estão debaixo do Nabucodonosor, meu servo, esse daqui, no espírito, e aquilo que quando começou esse canal, lá no canal do Racer, junto com eles. Não estão debaixo desse apostolado. Quem não está debaixo dessa verdade aqui não está em Deus. Só se ele tiver no número que não depende. Esses não estão porque eles foram julgados, são reformadores. Eles viram nosso canal muitas vezes. Viram o Petrolino, viram o Racer muitas vezes. Eles vêem todos os movimentos. Você pode ver que o canal tem sempre chega até 100 visualizações. No passado eu tive muitas visualizações, não tem nem joinha, nem nada, nem comentário. Eles não fazem. Eles sabem o que nós falamos aqui. Eu ponho a foto deles aí para ver que é direcionando para eles, para ver se esses caras se desdobram, se enfiam, mandam enfiar a Bíblia deles, enfia no próprio olho que tudo vê deles, da Bíblia que eles estão pregando, e nasce para dentro, se esvazia, se diminui para dentro, para renascer debaixo desse apostolado. Sem esse sacerdócio não entrar debaixo de saia, não terão salvação. Eles só saberam isso no dia da urna e estão julgados. Terei misericórdia de quem eu desejar. O Espírito não está desejando essas pessoas mais, mano. Está julgando, se está julgando na cara, porque ainda está desejando, né? Será que vai dar certo essa comparação aí, mano? Eles estão lá nos Estados Unidos falando. Eles já estão pregando mesmo que os hebreus já começaram a pegar minorá, saikodá, tocar o chifre, trocar o saikodô, tudo junto, mano. E quem faz essas coisas, será que escapará? Será que vai quebrar o tratado e escapar do castigo? Juro pela minha vida, diz o Senhor, que não escaparão. Esse rei morrerá na Babilônia, essas rainhas morrerão na Babilônia. Sodoma e Egito, que é a plataforma. A fé e a religião delas na Bíblia é Sodoma. E a Babilônia... Caiu a Babilônia, hoje é a plataforma. Porque eles creem na Bíblia, não está nesse espírito. Eles não são o homem da lua que tem o cabo. Eles não têm esse cabo para segurar eles aqui. A escada de Jacó verdadeira. Eles cairão. Não vai cair, já caíram. Desde agora já está cortando, está cortado o cabo, porque eles não vão fazer tudo esterco. Nem querer aprender esse evangelho aqui mais. Nem pedir misericórdia isso aqui e fazer tudo esterco. Essas pessoas não têm noção, porque o cara de leão, que é a Bíblia, Sodoma e Egito, a Babilônia que está na mente deles, que é a Bíblia, fazendo-nos uma pessoa melhor que o santo para fora de Deus, se ele teria que vencer o cara de orgulho, o pata de urso, que está em Apocalipse 13, 14, não lembro, 15 ali. Nem um poderoso exército poderá escapar. Nem o poderoso exército do rei do Egito seria capaz de ajudá-los na guerra. Quando os babilônios construírem rampas e torres e atacarem, fim de muita gente. Então isso aqui foi um ataque que teve lá, né? Ele quebrou o juramento, o tratado que havia, porque todas as coisas não escapará. O Senhor diz o seguinte: juro pela minha vida que eu castigarei o rei por ter quebrado esse tratado. Quando Deus entregou tudo a mão do Nabucodonosor, até os animais do campo ele entregou. Até os arcontes, o Deus rato, aqueles demônios que entrou naquele cara lá que tinha no Gadareno, Deus entregou na mão de Nabucodonosor, até as cobras, até os mosquitos serviram ali, irmão. E está entregue na mão desse espírito aqui, tudo, o que não servir, isso aqui não é do reino do céu. Agora eles podem herder porque o Deus deles está dando reino aqui para eles. O céu deles já é aí a plataforma, né? Castigarei ali, foi enfiar a mim. Estenderei minha rede de caçador e eu pegarei ela. Eu levarei. Deus prometeu levar eles para a Babilônia e ali castigar, mas hoje a Babilônia e o Egito é a mesma coisa. É Sodoma e Egito. Eles pregam Jesus onde o próprio Senhor que eles estão matando, não crendo nesse aqui, publicamente de novo, matando o Espírito, eles pregam aquele Jesus lá que como ele andou. Então eles têm que cumprir como ele andou. Inclusive a ceia que eles não estão tomando. Os seus melhores soldados serão mortos em batalha.
e os que ficarem vivos serão espalhados em todas as direções. Aí vocês ficarão sabendo que foi eu, o Senhor, que falei. E aqui, irmão, o Senhor prometeu aqui um broto de uma esperança aqui, ó, plantarei no monte elevado. Mas logo, logo, essas daqui viraram leoas e começaram a devorar homens. É uma canção de tristeza. Logo, logo, ela aqui, no 19 aqui, ó, eles já virou leoa. Era uma leoa, sua mãe, andava num bando, criava filhotes no meio de leões. Ela criou seus filhotes, ensinou a caçar e aprendeu a devorar homens. Você vai um monte de homens ali, é indecente que essas cria de gadu, no crânio na Bíblia, é indecente que elas falem, de cabeça descoberta, elas têm que seguir aquilo que a CCB está lá, aquelas criam na Bíblia. Homens vão lá e dá like, e fala glória a Deus e põe carinha chorando, assim como se Deus estivesse falando com ela e com eles ali. Porque aquilo que estava nos demônios de Gadareno já pegou a imagem dessas pessoas. E agora aquelas deusas Sodoma e Egito ali, e a águia dos Estados Unidos, que é a coruja, na verdade, está vestida de águia. Mas a verdadeira águia, que era a Forever Lismo, Deus trocou pela cinzinha. Então há uma águia lá, mas a Forever Lins, qual eu purificarei e passarei pelo fogo. Porque eles estão usando a graça de Deus em vão, só para ganhar dinheiro. Né? Então, os doentes dessa entidade, está doente na mão desses ratos, desses gatos ali, passarei eles pelo fogo, que eles estão usando isso como se fosse para Deus ali. Um grande número de pessoas foi trocado pela cinzinha, no Brasil e no mundo inteiro. Então o que vai acontecer ali, irmão? Deus trocou a primogenitura da CCB. Há uma águia ali que foi plantada nesse território aqui de Nabucodonosor, que é o que quer dizer o Espírito, para trazer saúde na carne, né, e espiritual, que eles vão se voltar para mim, porque não depende do que eles fizeram. São pessoas que foram esmirilhadas na mão dos líderes e plasmado Bíblia. E a águia que é a Bíblia hoje, a religião, levou tudo, já assinou o ecumenismo, está lá, já entregue desde lá, como capital de lá, que Trump pôs lá. Não há esperança mais. Mano. E agora restou por dentro e fora aqui, Sodoma e Egito se autodestruir. Né? Então por que você está falando aí, se não adianta nada? Não há esperança que essas duas águias aí, mano, essas três águiazinhas, né, viesse até ver esse vídeo aqui, mas foi só para você ficar sabendo que no dia do eclipse elas não terão chance para sair. Né? Então lamentável, né, meu? Eu não queria estar pondo aí essas pessoas, né? Na hora certa, Nabucodonosor ficou de lançar a rede. Foi isso que eu estou fazendo aqui, lançar a rede e prender essas leoas. No mundo espiritual eu vou cortar suas garras. Hoje eu vou dar um corte na garra dessas duas tigresas, essas duas leoas, e elas não terão mais força de pregar, terão mais força de falar nem à direita nem à esquerda, porque elas, segundo a Bíblia, a partir de hoje, eu dou ordem à coruja, as guia para a morte, se elas não crerem isso aqui. Já são suas, já entreguei elas a Satanás. Mas se elas se voltassem para mim, eu os curaria, porque elas têm olho de águia e viram aqui e não quiseram. Por isso estão julgadas. Como elas não vão nem vir ver, nem pedir. E mesmo que pedisse perdão ao Senhor, se voltasse para mim, teria que fazer tudo esterco, ela com a Bíblia e tudo que ela sabe junto, e anunciar esse aqui. Isso jamais elas farão, nem que a galinha, nem que a águia delas criem dente. Então por isso, não vai sair. Desde agora, eu vou transformar, em vez de águia, elas serão ratos nas garras da coruja, que é a graça delas, estão guiando elas, duas corujas. O lugar delas é com a Lilith como mãe delas, mano. Se pintando, usando tudo que não pode, crendo em Paulo e descumprindo a Bíblia com as suas cabeças descobertas, e não vão dar. Não porque aqueles lá julgaram, que aqueles lá são pior que elas. Assinaram comunismo e está junto. Mas porque elas ouviram esse aqui,
No dia da ira do Senhor, eles não se curvaram, nem obedeceram, não pediram ajuda. Deixaram seus lugares, não vieram nem ver, não dá nem satisfação e somem. Então por isso estão julgados. Você é testemunha disso aqui. O céu, a coruja, que é a Lilith, a graça desses reformadores, a própria Lilith daqui é testemunha, como hoje foi julgado, e eu as entreguei nas mãos deles. Desde quando a águia dos Estados Unidos foi lá e pôs a mão no muro lá, elas já pertenciam a Gadu lá. Quando o Trump entregou o poder lá. Né? Foi dado um tempo para elas, 7 anos daqui, ver a plataforma aqui, saber os homens que Deus escolheu, que tem um chamado realmente para pôr. Né? Então é isso aí. Então eu queria mandar um abraço aos reformadores, né, da CCB, mandar um abraço à Luciana, não sei o que lá, e a Pâmela também não sei o que lá, não conheço essas pessoas, não. Vi vários vídeos delas, né? O Espírito contendeu a noite, passou uma régua, elas devem ter sentido a aflição, porque o Espírito viu tudo isso ali, não? Né? Hoje estou colocando aqui na esperança que elas e a família delas se voltem para mim e eu os cure, fazendo tudo esterco, marcando uma live para a gente pôr o verdadeiro evangelho. Mas isso aí não. Os daqui do Brasil, então, é pior ainda. Né? Você vê aí hoje, está uma live lá, vai ter lá, tem todos os seus 1000 inscritos andando em vão. Você viu aí anos por anos aqui, nós falando. Então eu queria mandar um abraço à plataforma, dizer que nada pessoal, eu queria mandar um abraço à maçonaria, né? Os deuses daqui que eles seguem, ou escolheram o Gadu e Bafomé como Sofia, como Jesus Júpiter deles, os que têm consciência, queria mandar um abraço a vocês, vocês fizeram uma escolha, né? Vocês são macho pra caramba. Vocês sabem que é eterno, vocês não saem daqui, né? E queria falar para vocês que o problema está sendo que há um número que não depende, que o Deus daqui sabe que tem um número que não depende, que esses são meus. Né? E que vocês próprios não poderão impedir, por não ter falado a verdade, se plasmaram querendo aqui. E o problema de vocês é impedir que eles ouvem esse aqui, porque vocês são interruptores e jamais vai apresentar isso aqui para colocar a verdade. Né? Então eu estou falando reformadores da cinzinha, irmão. Os outros, felizmente, se não tiver um número que convém agregar, não posso fazer nada. O Senhor, é verdade que Deus pôs vida na cidade cinza de pedra, da condenação, hoje congregação Constantinopla Bizantina, né? Até esse espírito chegar, até 2012, esses daqui continuou só para manter seus comércios, agora trouxeram o cadáver para fora, lá levaram para dentro. A lei e a fé tomou conta deles, agora trouxeram a lei e a fé dentro e fora, né? A fim de pelejar contra a verdade, que não tem alienação com coisas desse tipo aí, não. Não leva suas causas pagões, que chegou a hora de cada um ir para suas casas, achar o reino do céu dentro de você. Deus não está no meio dessas coisas, tem que deixar tudo, irmão. Achar Deus dentro do Senhor, tem misericórdia, saca os grãos. Não canta pensando na empresa mais, se você é um cantor, um músico. Né? Ache Deus dentro, porque você tem que fazer sentir a força da sua renovação. Provavelmente você não vai conseguir, porque se você não pedir ajuda a esse aqui, você não tem esse aqui, você não é dele. Irmão. Só pode vir a esse, o Pai, o trouxer. Se vê se qualquer um vai para Jesus, Jesus daqui vai a hora que vocês quiserem. Eles entram e saem, tornam a voltar e tornam a entrar. Mano. Agora, entrar nesse aqui verdadeiro, eu quero saber como é que faz para entrar ou como sair. Se ele mesmo é um muro de fogo e você não sai. E os que estão fora, se ele não chamou, não entram. A consciência que ficou aqui dentro é purificada das emoções aqui fora. De qualquer forma, vai entregar as emoções a Satanás. O Espírito você salva, mas sair você não sai. A não ser que ele não te queira mais, é diferente. Então eu queria mandar um abraço às pessoas, dizer nada pessoal, né? E estamos aqui, né? Não tenho nada contra eles. Queria mandar um beijo para cada um de vocês. Dizer que nada pessoal, né? E que se algum deles quiser marcar alguma coisa, eu vou com educação. Que você vê aqui é Gólgota. Aqui é profano. Aqui é semeado em corrupção, ressuscita em glória. Aqui é pelado, nunca a mão no bolso, levando os deuses da Bíblia num espetáculo de vitória. Um show de vitória. Mandando eles via toda a santidade que é para fora, para ser uma coisa melhor aqui. Eu saquei e me fiz um homem melhor aqui fora e me diminuí para dentro. Porque isso não poderá me tirar daqui. Ninguém conhecerá Deus por sabedoria humana. Ou trazido por meio de anjos, que foi aquilo que foi Minorá, Torá, todos os ensinamentos por meio de cabala judaica, tudo que existe.
Eu quer dizer o Espírito que pôs fim a tudo essas coisas aí, irmão. Tá? Justifica somente por esse aqui, eu te dou o crânio da vitória. Peça ajuda ao Espírito, vê certinho aí, tá? Então um abraço a todos e até o próximo round.